Bora lá fazer um porta-documentos tamanho A4, tá? Gente, vocês vão precisar de uma impressora 3 para fazer esse tipo de documento ou testar alguma emenda, tá? Vocês vão precisar de 2 papelão Paraná, que é o roller, no tamanho de 34 centímetros por 26. Tendo esse formato, vocês vão tirar 2 centímetros, que é onde a gente vai fazer o virinha, o vira, para poder colocar as bailarinas, tá? Olha, tirei os 2 centímetros, deixei de ladinho e fiquei com o papelão sem os 2 centímetros, certo? A minha folha, ela tem um tamanho de 29 por 37, tá? Tá vendo esse ladinho do lado esquerdo? É o lado que vai ficar aquele quadradinho que a gente tirou, porque a gente vai colocar as bailarinas na hora de fazer o vira. Então, a gente vai pegar o papelão, vai colocar do lado direito, tá? Pra deixar o lado esquerdo livre, pra poder colocar a dobrinha, tá vendo que ficou esse espaço livre? Então, vocês vão pegar essa dobrinha agora e colocar. Eu uso uma distância de 6 milímetros. Gente, eu faço no olho, mas vocês podem usar a reguinha, tá? É 6 milímetros, certo? Tirei o restante do liner e ficou já prontinho para mim poder fazer o vira do papelão, tá? Vou cortar as pontinhas agora, os 4 lados, tá? A gente corta com estilete, mas pode usar a reguinha, gente, é do jeito que vocês fazem. É porque eu já tô acostumada a fazer, então eu consigo fazer no olho, mas usem as ferramentas que vocês tiverem, tá? O processo de fazer é o mesmo da capa de uma agenda, da capa de uma caderneta de saúde, é o mesmo processo. Vocês vão fazendo o vira, coloca a dobrinha de dentro. Sempre eu gosto de fazer o lado maior primeiro, mas não é necessariamente que precisa fazer, mas é bom sempre fazer o lado maior, porque o lado menor vem e cobre por cima. Faz a aplicaçãozinha da viradinha de dentro e fecha. Tá vendo que ficou um espaço? Esse espacinho que a gente deixou de 6 milímetros, a gente vai fazer um vira. Vocês já vão ver já. Certo? Ó, já ficou assim. Aí, tá vendo? Ele vai virar. Essa é a intenção, porque a gente vai precisar fazer colocar a bailarina. Pega a sua espátula, o seu feltro, passa bem direitinho, devagar, pra ele fazer o vinco certinho, tá? Agora, a gente vai colocar a guarda. A guarda, gente, é no tamanho de 33,5 por 26. Eu já deixo a guarda também, às vezes, até laminada, porque a laminação, ela dá mais durabilidade, mas não é necessariamente fazer a laminação da guarda, não, tá, gente? Esse eu fiz porque eu já tinha laminado as capas e já aproveitei e laminei as guardas também. Aí, a gente já coloca a guarda e também já pega o feltro, a espátula e já faz o vinco ali naquele espacinho, né? Daquela emendinha que a gente fez. Com a própria espátula, com o feltro, olha lá, a gente já consegue fazer o vinco. Porque o que a gente precisa? Que essa parte esteja totalmente liberada para quê? Pra gente poder fazer o vira, tá? Ó, fazendo isso, pode fazer o vira normalmente. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo na contracapa. Ah, gente, não esquece, tá? Tem que passar bastante o feltro, o papel tem que aderir no papelão. Senão começa a encher de bolhas e aí não dá certo. Isso aí é um documento que a mamãe vai, principalmente as gestantes, elas vão ter pro resto da vida. Então, vai subir bolha e não vai ficar legal, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora a gente vai inverter. Esse fundo que eu tô usando é um fundo neutro, então, de qualquer lado que eu colocar, vai dar certo. Mas, se for um fundo que tiver com desenho, alguma coisa para não ficar torto, vocês têm que ver direitinho o lugar que vai colocar o papelãozinho menor, que é o de 2 centímetros, tá? E o processo é o mesmo. Uma distância de 6 milímetros de um papelão do outro, né? Tira o liner e faz o fechamento normal. Eu não tô acelerando o vídeo, que é pra vocês verem com paciência, terem cuidado. Tá vendo? Esse é só de flor, então não faz sentido qualquer lado que eu colocar o papelãozinho, mas tem que tomar cuidado quando for uma arte que tenha lado e que tenha desenho, né? Pra não ficar de cabeça pra baixo. Então, eu vou fazer bem devagar mesmo, ó, tá vendo? Se você vê que tá torto, arruma direitinho, dá tempo de tirar o papelão e arrumar pra não ficar torto. Aqui eu senti um pouquinho que tava torto, então eu resolvi dar uma ajustada. Achei que o
que o meinho não ficou com 6 milímetros, ficou maior um pouco. Então, agora eu já ajeitei aqui. Agora, a gente vai fazer o fechamento de novo, tá? Passa bastante a espátula para não poder encher de bolhas, viu, gente? Faz todo o processo de fechamento. Segura bem essa beiradinha de trás para ela não sair do lugar. Essa beiradinha dos 2 centímetros, na hora que for fazer o vinco aí para poder virar o papel, é bom segurar ele para ele não sair do lugar, tá? A guarda também vocês podem usar branca, usa a criatividade de vocês. Eu gosto de usar, às vezes, do mesmo personagem, da mesma estampa, que eu acho que fica legal. Passa bem a espátula. Eu costumo passar isso, gente, no rolo de pastel. Eu tenho um rolo de pastel manual, paguei baratinho no Mercado Livre. Se vocês quiserem, eu passo o link. Mas ele é bem legal. Não precisa ser coisa cara, nada disso. Pode fazer com a mão mesmo que dá super certo. Além de eu fazer o vinco com o feltro, né? Com a espátula, eu ainda venho, reforço ele no manual ali do pastel, né? A gente passa no rolo e ele adere mesmo. O ideal é ele aderir bem o papel no papelão, tá? Pra ele não soltar depois, não encher de bolhas, enfim. Passa bastante, faz o vinquinho no meio, que é onde vai fazer a dobrinha. E depois, quem tiver o rolo, pode passar no rolo. Ó, a gente faz o vinco dos dois lados, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tá? Passei bastante a espátula. E agora, gente, o que vai fazer? A gente vai fazer as 2 dobras e vai unir a capa com a contracapa. Por quê? Porque não não tem como a gente fazer uma capa só. Ficaria muito grande, um projeto muito grande. Então, aí, a gente agora vai unir as 2 capas, tá? A capa e a contracapa. Tá vendo? A gente faz a dobrinha. E olha que legal que fica. Vai ficar assim, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Usar as bailarinas. Gente, essas bailarinas, elas chamam colchetes. Esses colchetes, além deles colocarem o plástico, eles ainda vão unir uma capa da outra. O plástico, vocês vão comprar tamanho A4, tá, gente? Com 4 furos. Ideal mesmo para aquelas pastas pretas antigas que tinha. É aquilo lá que vocês vão usar. É aqueles plásticos lá. Eu pego uma caneta, um lápis e marco onde tá os furos. Ou você já pode ter um gabarito, mas eu gosto mesmo de usar a folha. A própria folha eu uso para poder fazer o furo certinho depois. Ó, você viu? Peguei a capa, virei, coloquei o plástico e fiz a marcação. Agora eu vou usar a crop e vou fazer os furos pra gente poder tá aplicando os colchetes, que são as bailarinas, tá? Esse processo a gente vai fazer dos 2 lados. Só que como a folha pode sair do lugar agora, a gente vai pegar o molde que a gente fez desse, né? Que foi o furinho que a gente fez desse e vai fazer igualzinho na contracapa. Pra poder ficar certinho, bater certinho e não ficar torto. Pega a crop novamente, faz o furo. Gente, quem não tem a crop, tem um alicate no Mercado Livre também, que eu nunca usei, mas eu já vi gente usando e corta com facilidade. Porque já acostumei com a crop, eu acho ela mais resistente. Quem não tem uma, pode colocar na sua lista de desejos, que é uma ferramenta indispensável, né? Não pode não ter numa papelaria personalizada. Então, a gente vai unir agora. Quando a gente for unir, a gente vai usar esses colchetes. Ó, eu compro aqui na papelaria da minha cidade, a gente paga R$7 numa caixa com 100. Então, assim, é muito barato. Muito barato mesmo. Agora, a gente vai pegar o plástico, vai colocar... Tem 2 tamanhos. Esse eu vou colocar menorzinho, porque é só 15 plásticos. Mas quando vocês forem usar mais plásticos, que eu já cheguei a colocar 50 plásticos, vocês compram um colchete maior, número 10, número 11. Gente, colocou do lado de dentro, tá? São 4 furinhos, coloca os colchetinhos do lado de dentro. Essa pastinha, ela vai ficar com essa dobrinha fechada pra dentro. E agora, vocês vão aplicar o plástico, tá? Eu virei a câmera aí pra vocês verem direitinho. Não vai unir ela antes, vai unir depois que colocar todos os plásticos, tá? Eu costumo colocar de 1 a 1, às vezes eu coloco de 3 a 3, depende da qualidade do plástico. Já comprei plástico mais grosso, mais fino. Aí vocês podem bater, pode colocar, né,
no furinho, com a boquinha aberta pra cima. E aí, vocês vê a quantidade de plásticos que vocês vão querer colocar. O colchetes, ele tem tamanho 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai depender do tamanho do projeto que vocês vão fazer. Igual eu disse, eu já fiz pasta com 50 plásticos, mas eu precisei pôr um colchete maior. Tá vendo? Nesse caso aí, eu tô colocando todos os primeiros para depois ficar mais fácil já colocar o restante. Mas pode colocar de um a um também, não faz diferença, tá? Esse colchetinho, ele pode ser aberto depois pela mamãe e quiser colocar mais plásticos ou tirar, é bem fácil. Vai ficar bem parecido com uma pasta daquela preta tamanho ofício, né? Que vende nas papelarias. Gente, feito isso, agora a gente vai pegar a contracapa e vai unir nesse já aí que tá pronto com os plásticos. Então, uma vai segurar a outra e os colchetes vai unir as duas partes, ambas partes, ele vai unir. E você já vai estar com o projeto pronto. Depois disso, já tá com o projeto todo pronto, porque é só isso, não tem cola, não tem nada, ó. O furo a gente fez, a gente coloca a contracapa em cima disso e fecha os colchetes. Os colchetes é só pra lá e pra cá, cima e baixo, não tem segredo. Não tem que colar nada, não tem que fazer nada. Porque se a mamãe quiser tirar, porque são removíveis, se quiser tirar e colocar mais plásticos, dá certo. Gente, tá pronto o projeto, tá? Esse é a pasta porta-documentos que você pode fazer tanto para gestantes quanto para escola. Então, assim, usem a criatividade, coloquem um elástico. Eu vou deixar um vídeo agora no final dele pronto. Eu coloquei elástico, dei todo um acabamento. Mas ele é ideal para isso, para vocês venderem para esses projetos, para essas finalidades. Pode colocar também no meio dele, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quando for gestante. Então, tem muita variedade de coisas para vocês usarem, né? Para vocês colocar à venda para o cliente de vocês. Aí, ó, pode colocar um elástico, né? Olha que lindo que fica. E olha ele pronto agora, que show. Gente, coloquei um elástico, coloquei um bottom. Fiz um acabamento de bottom. E olha para vocês verem que charme. Fica perfeito. Hoje eu vendo um porta-documento desses a R$ 79,90. E ele é super fácil de fazer. Quem não tem impressora A3, pensa em fazer uma emenda, alguma coisa, mas não deixem de fazer esse projeto. Esse projeto é maravilhoso, a gente vende muito aqui. Tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Aí eu complementei com uma caderneta da gestante e um chaveiro.